Bom dia, alunos do segundo ano. Hoje daremos prosseguimento às nossas aulas. Essa é a segunda aula online e o assunto é física. Vamos ver princípio dos vasos comunicantes, tá ok? O que diz o princípio dos vasos comunicantes? Eu tenho aqui, ó, três vasos de formatos diferentes, tá ok? Então, se eu chegar e encher de qualquer líquido esses vasos que estão interligados, o que vai acontecer? A água ou o líquido, qual for, ela vai alcançar a mesma altura nos três líquidos, nos três recipientes, tá ok? Então, isso que diz esse princípio dos vasos comunicantes. Não importa o formato do recipiente. Se a gente encher e eles estiverem interligados, o que vai acontecer é que todos os vasos alcançarão a mesma altura, tá ok? E o que é importante tirar disso é isso aqui, ó. As pressões elas são iguais em todos, elas são iguais em pontos situados no mesmo nível. Então, se eu pegar aqui a pressão em qualquer um desses três pontos aqui, desde que eles estejam no mesmo nível, essas três pressões que eu peguei aqui devem ser iguais, tá ok? Legal. Então, vamos ver uma analogia, né? Vamos ver uma consequência desse princípio dos vasos comunicantes, mas agora quando nós usamos dois líquidos que eles são imissíveis. Para quem lembra da aula anterior, líquidos imissíveis são aqueles líquidos que não se misturam, tá ok? E esses líquidos também têm que ter densidades diferentes, tá? Então eu tenho dois líquidos aqui, ó. Esse líquido que está aqui em cima e esse líquido que está aqui embaixo. O líquido que está aqui em cima eu chamei de 1 e o líquido que está aqui embaixo eu chamei de 2, tá ok? Então, o que a gente pode perceber aqui? Primeiramente, lembra que a gente viu lá na aula passada também, eu mandei esse vídeo em anexo, foi que líquidos imissíveis com densidade diferentes, o líquido de menor densidade tende a ficar em cima do líquido de maior densidade, correto? Aqui é a mesma coisa. Aqui no caso, ó, temos dois líquidos e o que consegue ter a maior altura no caso, é o líquido número um, é o que tem a menor densidade, certo? E o que tem aqui a menor altura é o que tem a maior densidade também, ok? Legal. E o que podemos fazer aqui de legal nesse exemplo aqui, que é o exemplo de tubo em U, né? Formato de U, tá? Podemos ver que o líquido 1 ele alcançou aqui, ó, uma maior altura do que o líquido 2, né? Esse ponto aqui é um ponto interessante, é o ponto que a gente vai usar nos nossos exemplos aqui, tá? É o ponto exatamente da divisão entre o líquido 1 e o líquido 2, tá? Então, a gente sabe que não importa o formato do nosso recipiente, de- a pressão ela só vai depender do quê? Só vai depender da altura, correto? Então, se tivermos aqui, ó, pegarmos essa altura aqui, que eu chamei de 1, nós sabemos que a pressão ela vai ser igual à pressão nesse ponto aqui, já que a altura desses dois pontos são a mesma, né? Beleza, então foi isso que eu escrevi aqui, ó. Pressão no ponto 1 vai ter que ser igual a pressão no ponto 2, tá ok? Então, legal. Eu também disse na aula passada que a pressão era o quê? Pressão era a pressão atmosférica mais a densidade multiplicada pela gravidade multiplicada pela altura, né? Legal. Então, eu vou fazer o seguinte: se a pressão é isso aqui, eu vou trocar. P1 é P0 mais DGH, correto? Então, vou trocar aqui, ó. P1 é P0 mais DGH, certo? Igual. P2 também é uma pressão. Então, P2 também é P0 mais DGH. P0 mais DGH, correto? Só que no P1, a gente está interessado na pressão do líquido 1. Então, a densidade tem que ser a densidade do líquido 1
E a altura tem que ser a altura do líquido 1 também, correto? A mesma coisa para o líquido 2. A densidade tem que ser a densidade do líquido 2 e a altura tem que ser a altura do líquido 2. Já as pressões atmosféricas, não importa, as pressões atmosféricas é a mesma dos dois lados, né? Já que a pressão atmosférica é a pressão do ar, né? E a gravidade também vai ser a mesma dos dois lados. Então, a gente pode cortar esses dois valores. O que sobrou aqui é o quê? D1H1 tem que ser igual a D2H2, correto? Isso aqui vai ser muito importante. Por quê? Porque vamos dizer que nós temos aqui um líquido em que a gente não conhece a densidade de algum deles. A gente vai poder passar a descobrir de que forma está aqui no nosso exemplo, tá? Temos aqui, então, dois exemplos, ó. Vamos primeiro fazer o exemplo da página 30, número 20, tá? Isso aqui, na verdade, é um exercício. E aí temos aqui, ó, dois líquidos. Um deles nós sabemos quem é o mercúrio. E o mercúrio ele tem densidade de 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E esse outro líquido aqui, nós não sabemos qual é a densidade dele. Não sabemos nem qual líquido é, correto? Então, para poder a gente descobrir a densidade dele, basta a gente fazer aquela relação que a gente viu lá na outra página, né? Que D1H1 igual a D2H2, tá ok? Então, vamos chamar agora D1 de mercúrio, né? Já que faz todo sentido a gente fazer isso. Então, vai ser o mercúrio. E qual que é a altura do mercúrio? Vamos escrever isso depois, né? Vamos primeiro aqui colocar o mercúrio. E para o líquido desconhecido, eu vou manter o 2 aqui, já que a gente não conhece ele, não faz sentido eu tentar adivinhar, né? Então, a densidade do mercúrio qual que é? 13,6 vezes 10 a terceira. Então, ó, eu vou trocar aqui na densidade de mercúrio. 13,6 vezes 10 a terceira. E qual que é a altura do mercúrio? A altura que ele chega? Ora, aqui tem que ter muito cuidado, né? Não é a altura desde aqui de baixo até aqui em cima, né? Tem que ser o quê? A altura, ó, nesse referencial aqui, né? Então, aqui já tem 9 centímetros, né? Então, puxando essa altura para cá, se do fundo aqui até aqui já tem 9 centímetros, daqui desse ponto até o topo, tem que ter quanto? Ora, se tudo isso aqui já tem 9,5 e do fundo até aqui já tem 9, então falta só meio daqui, né? Então, meio igual a densidade do líquido 2, é isso que a gente quer descobrir, né? Multiplicada pela altura do líquido 2, que está aqui. A altura do líquido 2, esse líquido aqui tem 5 centímetros de altura. Então, vamos substituir aqui nele, tá ok? Legal. Agora é só a gente fazer o quê? Agora é só isolar o D2, né? Para isso, a gente vai ter que pegar esse 5 que está multiplicando e passar para lá que está dividindo. Então, vai ficar como 13,6 vezes 10 a terceira vezes 0,5. Antes de passar o 5 para lá, vamos pegar esse 0,5 e transformar em 5 vezes 10 elevado a menos 1, correto? O que eu fiz foi o quê? Foi pegar a vírgula que estava aqui e andar uma casa para a direita. E agora o 0,5 virou 5. E como eu andei uma casa para a direita, virou 10 elevado a menos 1 sobre 5. Agora eu posso cortar esse 5 de cima com esse 5 de baixo. Isso aqui é igual a D2, né? Então, D2 é igual. Vamos lá. 13,6 não tem mais nenhum outro número para multiplicar ele aqui, a não ser as potências de 10. Então, 13,6 eu vou apenas repetir. Multiplicado, agora vamos fazer a multiplicação das potências de 10. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 1. Multiplicação de potências de mesma base, que eu vou fazer? Vou repetir a base.
e somar os expoentes. 3 menos 1, 2. E o que eu faço aqui para poder descobrir a letrinha que vai ficar aqui, né? No caso, nossa ordem a nossa grandeza, né? É só olhar para a densidade do mercúrio. Qual que é a densidade do mercúrio? É quilograma por metro cúbico. Vou colocar aqui, ó, quilograma por metro cúbico. Legal. Então, é um líquido que eu não sabia o que era, eu consegui descobrir a densidade dele. Se eu tivesse uma tabela, né? É uma tabela com as densidades dos líquidos e eu poderia descobrir, através disso aqui, qual era o líquido que se tratava, né? A gente sabe que para cada substância tem uma densidade diferente. Então, aqui, o próximo exemplo é da página 32, número 30. Então, tem aqui agora, ó, dois líquidos, líquido 1 e líquido 2. Agora, eu não dei o nome de nenhum deles, né? Só disse que era o líquido 1 e o líquido 2. E eu sei a densidade do líquido 1. A densidade do líquido 1 é de 0,80 gramas por centímetro cúbico. E o líquido 1 ele tem uma altura de 34 centímetros. Enquanto o líquido 2, ó, agora ele já deu, né? Certinha a altura, eu não preciso fazer nenhuma conta adicional. Ele já deu que a altura do líquido 2 é de 2 centímetros. Legal, é só a gente fazer o que agora? Só fazer a nossa formulinha lá, né? D1H1 igual a D2H2, certo? D1 é a densidade do líquido 1, que a questão já disse que era 0,80. 0,80. Vezes H1, que é 34 centímetros. 34. Igual. A densidade do líquido 2 eu não sei, é isso que a gente quer descobrir. E a altura do líquido 2 está aqui, é de 2 centímetros, né? Legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando aqui e passar para lá dividindo para a gente poder isolar o D2, né? Então vamos lá, 0,80 ou 0,8, né? Vamos colocar 0,8 que é melhor. Multiplicado por 34 dividido por 2 é igual a densidade do líquido 2. Bem, aqui, como se trata só de multiplicação e divisões, então não importa a ordem que eu fizer a conta aqui, né? No caso, eu acho melhor dividir o 0,8 pelo 2 e vai sobrar aqui em cima 0,4, né? E aí só multiplicar, então, o 34 pelo 0,4. Correto? Então, vamos multiplicar aqui. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3, 12 mais 1, 13. Mais 0,40, 0,3, 0 vezes 3, 0. 0. Aqui somos 6, 3 mais 0, 3, 1 mais 1, 1. E aqui, anda com a vírgula uma casa para a esquerda, certo? Então, é essa densidade aqui que nós encontramos. Densidade do líquido 2 é igual a 13,6. 13,6. Qual unidade a gente vai colocar? A mesma unidade da densidade do líquido 1. Grama por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico. É isso aí, pessoal. Para o princípio de vasos comunicantes, é assim que nós vamos fazer, tá? Aguardem que já já vocês vão ver também a parte 2, tá? Assistam a parte 2.